vamos falar do corpo físico. É verão, nós mostramos um bocadinho mais o corpo, pensamos mais nele. Isso também me fez levar a mim a pensar que seria boa ideia falarmos um bocadinho do que é que diz o Espiritismo relativamente ao corpo físico. E para isso eu vou iniciar com alguns apontamentos, defendidos, claro, pela ciência, para depois podermos atender àquilo que defende a doutrina espírita, seja na codificação, na coleção dos livros ditados de André Luís, em alguns apontamentos também de Emmanuel, que aparecem em livros como O Consolador, Emmanuel, que há um livro que se chama mesmo Emmanuel, Roteiro, entre outros. E no fim, como habitualmente, também haverá espaço para colocarmos as nossas dúvidas ou então para acrescentarmos alguma informação que eu me tenha esquecido, entre outros. Então vamos lá. Nós na escola, desde bem novos, que aprendemos que a célula é a unidade básica da vida. E que para haver um corpo é necessário que haja fecundação. Isso todos nós sabemos. A partir do momento em que se começa a efetuar o processo de transformação daquela célula-ovo noutras células, podemos dizer que se inicia a epopeia de um corpo humano. Este é o princípio não só tido em conta nas escolas, como também é o princípio que a própria ciência defende. Que a ciência vê o corpo sob dois pontos diferentes. Do ponto de vista anatómico, a ciência estrutura o corpo numa outra frase que nós também aprendemos na escola. Corpo é cabeça, tronco e membros. Do ponto de vista morfológico, funcional, a ciência refere que o corpo é composto de células, de tecidos, sistemas orgânicos que funcionam entre si de forma integrada e que são controlados pelo sistema nervoso central e periférico. Por isso nós dizemos que temos o sistema digestivo, que temos o sistema circulatório, o reprodutor, o esquelético, o nervoso, por aí adiante. Mas ainda que a ciência nos presenteie com estes factos, que são efetivamente factos, comprovados, o Espiritismo também tem os seus pontos de vista, também traz algum acréscimo de informações, ou seja, algumas considerações que a todos nós vale a pena conhecer. Então, em primeiro lugar, o que é que o Espiritismo nos diz? O Espiritismo refere-nos que o ser humano não corresponde apenas a um conjunto de células, tecidos e órgãos. Nós somos muito mais que isso. O ser humano é, antes de tudo, um ser imortal. E esta é uma afirmação que precisa estar bem presente em todos nós. E que, por sermos imortais, somos compostos por corpo, obviamente, porque o vemos, porque o sentimos, que é aquilo que o Espiritismo denomina como matéria grosseira ou material, mas também somos compostos de alma e de um terceiro elemento denominado de perispírito. Eu vou entrar aqui um bocadinho para mostrar o que é o perispírito e o espírito, mas esse não é o objetivo do nosso estudo de hoje, não é? Ou seja, em relação ao corpo, o que é que nós poderíamos depreender de uma maneira muito simples? Da mesma maneira que para nós nos deslocarmos, sobretudo até para sítios longe, precisamos de veículos que nos levem daqui para acolá, também para virmos do mundo dos espíritos para a Terra, precisamos de um instrumento corporal, um veículo, podemos chamar-lhe assim, que é que nós damos o nome de corpo físico. Esse é o veículo que nos traz até aqui. Então, o corpo para o Espiritismo é um meio que nos permite manipular a matéria, ou seja, tocar, experienciar, trabalhar. Mas porquê? Porque esta matéria do planeta terrestre é densa. E nós precisamos de nos adequar a esta densidade, daí a necessidade de um corpo físico para virmos realizar novas experiências e também evoluir. Então, com alguma frequência, a doutrina espírita diz que o corpo é um envoltório material, ou também se chama corpo carnal. Ele funciona como uma casa, podíamos dizer assim, cujo inquilino temporário
porque é apenas temporário, é o perispírito. Essa espécie de envoltório semimaterial que lhe assegura a manutenção da estrutura humana e os traços da fisionomia. Então nós somos compostos de 3 elementos, não podemos esquecer isso. É por causa disso que vale a pena fazermos aqui já um pequeno parênteses para dizer que constitui crime, à luz do Espiritismo, diante das leis de Deus, o aborto, em qualquer período da gestação. Porque desde o começo existe logo um ser espiritual vinculado àquela célula ovo. Então, relativamente ao perispírito, nós podemos dizer que ele serve como uma espécie de laço que une o corpo e a alma, que transmite impressões dos sentidos e as vontades do espírito. Ele é ali uma espécie de medianeiro, está assim no meio de nós, não é? Deste corpo físico. É aparentemente invisível. Por isso nós normalmente temos uma tendência para dizer o que não vemos, não queremos. Mas não significa isso que seja verdade, até porque nós também não vemos o oxigênio e sabemos que ele existe. Então, aparentemente invisível, ele pode, no entanto, tornar-se visível e até palpável ou tangível. Em certas circunstâncias, como sucede, por exemplo, nos fenómenos das aparições espirituais dos espíritos desencarnados. O que aparece é precisamente esse envoltório semimaterial, a que damos o nome de perispírito. Outro aspecto a termos em conta em relação ao perispírito é que ele é tanto mais denso ou mais sutil quanto evoluído seja o espírito que dele se utiliza. Quanto mais denso, seja mais opaco, mais se calhar obscurecido, mais inferioridade. Quanto mais leveza, quanto mais luminescência ele apresentar, maior elevação moral ele também possui. O espírito, agora passando para o espírito, não é? Esse é imaterial. É conhecido pelo espiritismo como uma centelha divina, porque nós não lhe damos propriamente uma forma. É o ser inteligente da criação, é a sede da inteligência, do pensamento, da nossa vontade, da consciência, das nossas lembranças e até das nossas memórias. A sua natureza íntima é ainda muito desconhecida para nós. Os espíritos não nos revelam tudo, porque sabem que nós ainda não temos possibilidade de entender tudo. Assim como a época e o modo da sua formação também ainda nos é, de certa forma, desconhecida. Mas sabemos que é ele, o espírito, quem realmente precisa evoluir, não é o corpo. Quem realmente precisa de dominar-se e depurar-se, seja das imperfeições e dos sentimentos inferiores, que ainda possuímos, não é? Como o orgulho, e o egoísmo, e a ganância, e o apego, e a inveja, e a indiferença, entre outros tantos que nós ainda temos. Mas, enfim, terá o corpo, que é isso que nos interessa hoje perceber, muita ou pouca importância à luz do espiritismo? Ou assim, também podemos ficar pelo assim. Então, ainda que o espiritismo nos diga, como eu vos disse, que o corpo físico não passa de um acessório do espírito, uma veste, não é? Um envoltório, uma roupagem, que nós vemos nascer, que vemos crescer e que vemos morrer, sempre que a sua vitalidade se extingue, nós percebemos que o corpo precisa ser encarado como uma das maravilhas da obra divina. Então ele tem a sua importância. Merece até receber todas as oportunidades que precisa. E nós aí poderíamos dizer boa alimentação, boa nutrição, trabalho para que ele se exercite, também repouso para que ele se restabeleça e, ao mesmo tempo, o corpo merece ainda ser preservado contra tudo o que possa concorrer para o seu desgaste prematuro, porque se trata de uma bênção, um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnado, que somos nós, para que nós possamos depurar-nos, ou seja, melhorar-nos. Então é preciso entendermos que, desde a fase embrionária, o que é que acontece lá atrás? O espírito plasma no corpo os reflexos que lhe são próprios. As enfermidades congénitas, por exemplo, nada mais são que esses reflexos das nossas posturas infelizes que nos deixamos conduzir no passado. Ou seja, o corpo de hoje traz consigo a soma
daquilo que fizemos de bom e de menos bom, de acordo com a colheita dos méritos e dos prejuízos que semeamos para nós mesmos. E isto na continuidade do tempo, porque sabemos que pela lei da reencarnação nós já tivemos muitas experiências terrenas. Nós herdamos tendências, não herdamos qualidades. Ainda que exista, não sei se vocês conhecem, o efeito de halo, que é... esse efeito representa a nossa tendência para associarmos que tudo o que é belo é bom. Isso não significa que seja verdade. Quantos bonitos por aí, mas ao mesmo tempo de mau caráter. E quantos considerados feios porque não se enquadram nos padrões ditos de beleza e, no entanto, com um comportamento ético que nos faz tirar-lhes até o chapéu, como nós costumamos dizer. Então, beleza, fialdade, quando elas são realmente significativas num corpo, podemos dizer que são consideradas provas. Imaginem, por exemplo, que noutra vida alguém bastante bonito deixou de cumprir aquilo que vinha para o que vinha projetado, precisamente porque se herdou demasiado nas questões da beleza, do belo, da superficialidade. Então, numa outra reencarnação, pode ser a seguinte ou não, opta, ou então os seus mentores que coordenam toda a sua reencarnação, todo o seu processo reencarnatório, fazem com que ele venha ligeiramente menos bonito aos olhos da maioria, para que ele não se desvie dos verdadeiros propósitos que ele deve trazer para se melhorar ou para ajudar a progredir também o próprio mundo. Então, além de... precisamos então entender outro aspecto, que além de sermos constituídos de elementos materiais da Terra, porque o somos, o corpo, não podemos esquecer disso, não é? Nós somos basicamente 4 grandes elementos: oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, e de sabermos ainda que um dia, obrigatoriamente, queiramos ou não, nós vamos retornar à natureza, também precisamos entender que o corpo é o resultado, como eu já vos tenho vindo a dizer, deste longo processo de evolução. E este processo de evolução não se fez só nesta última passagem do mundo espiritual até agora. Este processo evolutivo dá-se por séculos e séculos nos 2 planos da vida, ou seja, no plano espiritual e no plano material. Nós estamos sempre a progredir, seja cá, seja lá. As nossas células hoje estão organizadas segundo as nossas disposições perispirituais, de modo que o corpo de hoje tem aquilo que precisa e na dose certa. Claro que muitos de nós não se contentam com isso. Refutam até esta ideia. Porque gostariam de ser mais bonitos, porque gostariam de ser mais saudáveis. Mas nós temos aquilo que precisamos. Não há esta questão aqui de termos aquilo que gostaríamos apenas. Mas o que é que acontece? Acontece que eu vejo, e vocês também veem certamente, que há muita gente que dá pouca importância ao corpo. Ou pelo menos, vamos dizer assim, não lhe dá a importância que deveria dar. E isto numa série de contrastes. Porque há aqueles que tratam o corpo com um certo desmazelo, com muita indiferença, com descuido. Depois há aqueles que colocam em primeiro plano o próprio corpo, passam a vida a endeusar-se a si mesmos, não é? A cultuar o próprio corpo, e dessa maneira até a viver-se aprisionado com o objetivo de almejar a sua perfeição. E que posição é que nós devemos tomar diante disto? Porque enquanto a criatura permanece no corpo material, não será natural nós preocuparmos com a própria manutenção do corpo? É natural que nos preocupemos. E, além disso, na questão 718 do Livro dos Espíritos, Kardec até perguntou a esse respeito sobre a lei de conservação. E perguntou assim: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais responderam-lhe: sim, porque sem a força e a saúde o trabalho seria impossível. Se vivemos uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida da relação que estabelecemos com os demais seres. De preferência, conscientes de que as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos,
estão sujeitas a consequências, ou seja, às consequências que presidem essas escolhas. Isto equivale a nós constatarmos que aquele que diz: este corpo é meu, eu faço sempre o que eu quiser. Esse que diz isso está redondamente enganado. O corpo não é nosso. Temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos, sim. Mas o corpo, efetivamente, não é nosso. É património divino, é perecível, ou seja, ele vai esgotar-se e é temporariamente emprestado. Devemos mantê-lo saudável. Devemos atendê-lo com respeito, de forma equilibrada, para que não venhamos, por exemplo, a morrer antes do tempo e com isso sermos considerados suicidas indiretos, como aconteceu com André Luiz, que é o autor dos livros da coleção No Mundo Espiritual. E, por outro lado, devemos procurar preservar também a vida orgânica do nosso corpo, porque quanto mais tempo nós ficarmos por cá, mais oportunidades estamos a dar a nós mesmos de viver novas experiências, de com elas podermos crescer, seja moralmente, seja espiritualmente, e também porque nós não sabemos quando é que o Criador nos vai permitir uma nova oportunidade de regressar. Também temos que pensar nisso. Então, porquê adiantarmos no processo do desencarne quando podemos permanecer aqui mais tempo? Então, Francisco de Assis é conhecido por tratar o corpo como um jumentinho. E nós precisamos, efetivamente, de tratar o nosso corpo com muito carinho. Como quem trata um animal de estimação de quem gosta muito. Um jumentinho, como afirmava o Francisco de Assis. Que importa se ele é cheinho, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é lesionado, se ele traz alguns problemas. Que importa se somos orgulhosos, somos narigudos. Não importa. Há que entender é que o nosso corpo é o mais adequado às nossas necessidades e que nós precisamos valorizá-lo. Quando passamos a compreender a sua importância, nós, de certa maneira, e isso ajuda-nos o Espiritismo a chegar lá, de certa maneira deixamos de nos importar tanto com o exterior e passamos a importar-nos mais com a grandeza que ele representa para nós. Se recorrermos ao Livro do Espírito, já que questão 719, Kardec também pergunta aos espíritos: é repreensível ao homem procurar o seu bem-estar? E a resposta que eles lhe deram é a seguinte: o bem-estar é um desejo natural. Ou seja, é natural que a gente procure estar bem. Nós também queremos sempre ficar bem na fotografia, por exemplo. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é que é contrário à conservação. Ou seja, é natural que a gente queira estar bem, viver bem, estar no nosso melhor. Abusar disso é que já é contrário à lei de Deus, não é? Então Deus não recrimina o facto de nós querermos procurar o nosso bem-estar. Apenas recrimina é quando esse bem-estar é adquirido, por exemplo, à custa de outra, ou quando com esse bem-estar nós estamos a enfraquecer outra pessoa, ou quando estamos até a enfraquecer as nossas próprias forças morais e até mesmo as nossas próprias forças físicas, porque às vezes esgotamos-nos nessa tentativa de querermos ser o mais agradáveis possíveis, não é? Porém, o que é que nós vemos também? Nós vemos diferentes posições com relação ao corpo físico. Eu já vos disse ali atrás que há pessoas que ou endeusam muito e que há outras que nada fazem, não é? E, de um lado, também vemos em aspectos culturais um outro aspecto, que é: alguns maltratam o corpo achando que isso purifica o espírito. Nós sabemos que há isso em algumas culturas. De outro lado, há outros que não acreditam na existência do espírito e esses apenas se preocupam com o culto do corpo, propriamente dito, com o aspecto exterior. Então, estes extremos chocam. Isso denota ainda a nossa falta de equilíbrio aqui no nosso planeta. Que há ainda uma multidão de criaturas, por exemplo, preguiçosas, com relação ao seu corpo, e que há aqueles que se interessam só em fortalecê-lo em termos físicos e, ao mesmo tempo, se esquecem de fortalecer o espírito com os valores morais. Mas, segundo o Espiritismo,
é necessário nós compreendermos que ambos, corpo e espírito, estão ligados entre si. E que os excessos, seja de que ordem forem, trazem consequências. Procurar esse equilíbrio, procurar viver com calma, dar-lhe o respeito necessário, a sua dignidade, é a nossa tarefa. É uma tarefa individual, aliás, porque cada um de nós vai ser responsável pelas escolhas que fizer. Nada fazer por si mesmo também é uma escolha, não podemos esquecer isso. Então também vamos ser responsabilizados se nada fizermos quando podíamos fazer melhor. Temos livre-arbítrio, como eu vos disse? Temos, porque sabemos que o Espiritismo também nos diz isso com relação a todos os assuntos. Temos liberdade para fazermos aquilo que nós bem entendermos com o nosso organismo. Mas é nosso dever zelar e manter o bom funcionamento dessa matéria que Deus nos emprestou para viver, fazendo com que ela perdure o máximo de tempo possível aqui, com saúde, ou pelo menos com a saúde possível de preferência. Então, cuidar, resguardar, revitalizar, são hábitos considerados saudáveis. Cada desperdício, cada excesso, cada abuso, traz consequências, como nós sabemos, naturais, né? E também traz prejuízos óbvios para a nossa saúde, seja nesta vida, e às vezes achamos que não acontece nada nesta, mas precisamos nos lembrar daquele aspecto que eu mencionei lá atrás, que somos espíritos imortais, e que se essas consequências não se fizerem sentir nesta atual existência, poderão vir a se fazer sentir nas próximas. A irresponsabilidade para com o corpo é algo muito grave. Não é só propiciar-lhe ao corpo, por exemplo, o repouso devido e achar que isso já é o suficiente. Ou uma alimentação assim e acharmos que isso chega. Precisamos ainda ir mais longe. E vejam o que o Espiritismo nos diz. Ter saúde não significa não apresentar doença. Aliás, a própria ciência também diz isso. Saúde é um bem-estar físico, mental e espiritual. Nós podemos não sentir dor alguma, mas mesmo assim estar doentes. Então vamos ver porque é que o Espiritismo diz isto. Vejamos com exemplos concretos. Se a alma estiver inquieta, mesmo que eu tenha dado repouso devido ao corpo, que eu tenha alimentado de forma para mim correta, não é? Mas se a minha alma estiver inquieta, se eu viver ansiosa, revoltada, magoada, como é que nós haveremos de proporcionar ao corpo físico esse restabelecimento harmonioso? Achamos que damos, mas não estamos efetivamente a dar. Então, de nada nos adianta, por exemplo, termos os níveis de colesterol em ordem, se ao mesmo tempo tivermos o mau humor, a cólera, a impaciência, constantemente a intoxicarem e a entupirem as nossas artérias. É preciso pensar nisto. De nada nos servirá também nós, por exemplo, preocuparmos com os níveis de açúcar no nosso sangue, se permanentemente descuidarmos a nossa taxa de doçura para com as restantes pessoas. Então, há que praticar exercício físico? Óbvio, claro que sim, para obtermos um bom corpo, não é? Há que prevenir doenças? Óbvio que sim, mas não podemos esquecer nem deixar de colocar isso em prática, que é o exercitar também essa beleza interior do nosso espírito. O corpo não deve ser, portanto, ser visto mais importante, como algo mais importante que o próprio espírito ou a alma. Ele é importante, mas não é o mais importante. Não deve ser valorizado acima do ser espiritual, mas também não deve ser desprezado e ser culpado pelas fraquezas e imperfeições que nós temos, porque nós muitas vezes culpamos o corpo. Mas agora percebemos pelo Espiritismo que aquilo que está no nosso corpo provém do Espírito. Quem é imperfeito, então, não é o corpo, mas o Espírito. Daí nós encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, esta afirmação. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer a lei de Deus.
Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer. Então, enquanto esta existência durar, não só enquanto é verão, mas todos os dias, né? Devemos pensar sempre que corpo e alma precisam trabalhar também em equilíbrio. Nós temos essa possibilidade de lhes proporcionar equilíbrio. Então devemos fazer com que eles se possam ajudar mutuamente. E para isso é necessário nós não lhes atribuirmos mais conflitos, mais desequilíbrios. Então amemos, valorizemos o nosso corpo, obviamente, não é? Seja ele feio, como eu vos disse, seja ele bonito, seja ele disforme, seja ele saudável ou doente. Cuidemos dele segundo as nossas necessidades. Porque dessa forma é que ele há de poder, na condição em que ele estiver, ser um bom instrumento para nós podermos evoluir moralmente e espiritualmente. Nós não precisamos de ser nem ermitas, nem indiferentes. Não precisamos de ser nem materialistas, voltados somente para o corpo, para o endeusamento do corpo. Nós o que precisamos de ser é essas entidades espirituais que habitam um corpo, que têm consciência do seu papel, que percebem perfeitamente que se encontram na vida terrena para progredir. Precisamos, portanto, ser pessoas interessadas em progredir, espiritual mesmo, e para que isso se dê nas nossas melhores condições possíveis, nós devemos procurar então atender ao corpo também da melhor maneira, para que ele possa oferecer as melhores condições de trabalho. Porque senão o corpo não chega lá. E até tem muitas vezes possibilidades disso. E nós barramos essas possibilidades. Não cuidar do corpo é desatender à lei de Deus. E esse é outro aspecto que precisamos também ter muito em conta. Porque nós achamos muitas vezes que, como eu disse, que somos os donos, detentores daquilo que temos, que achamos que temos, porque tudo é temporário, inclusivamente o corpo. Então o Espiritismo vem-nos dizer, na sua codificação, o quanto nós podemos melhorar também este veículo, fazendo um bom instrumento, fazendo com que ele realmente se valorize a cada dia que passa, ainda que tenhamos a consciência de que também a cada dia que passa a sua vitalidade normalmente se agora falta uma palavra, não é? Se vai esgotando, exatamente. Nós, lá está, pensamos muitas vezes que tudo o que é belo é bom. Tudo aquilo que... E confundimos muitas vezes essas questões. Às vezes, não podemos esquecer uma frase que Emmanuel também refere, que existe o belo satânico e existe o belo angélico. Então, por aí nós já vemos o quanto, se calhar, andamos enganados com relação ao que é efetivamente o belo. Além de que todos nós temos esta propensão para achar, ou para ter este padrão de definição do que é belo. Porquê? Porque culturalmente foi passando essa ideia de que, por exemplo, pessoas com bons dentes, com a simetria no corpo e no rosto, com bons cabelos, são características de saúde, de fertilidade, de força, de dinamismo. Mas agora percebemos que nem sempre assim é. Porque nós até podemos aparentar um corpo, vamos dizer assim, com um aspecto saudável, forte, robusto, e por dentro aquela pessoa possuir ainda uma personalidade muito destruturada, a precisar de um acompanhamento imenso, grande, não é? Psicológico, por aí adiante. Então tudo isto deixa-nos a pensar. E como eu disse na nossa palestra, no início da palestra, nós temos sempre aqui um tempinho para perguntas, para respostas.